Queridos, saudamos a igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe ricamente a sua vida nessa noite, quando juntos nos reunimos para louvar, adorar e também ouvir a voz do nosso Pai. Te convido mais uma vez a baixar a sua cabeça, orar ao Senhor, pedindo para que Ele, tão somente por meio do seu Espírito, fale aos nossos corações. Pai, obrigado por esse dia tão especial, quando juntos, como família do Senhor, podemos nos reunir em Tua casa para Te louvar, Te adorar, Te bendizer, ó Pai, Te prestar este culto que só a Ti é devido. E também agora, quando juntos vamos ler a Tua palavra e meditar nela, Pai, fala conosco, que a Tua palavra, Deus, seja alimento espiritual para as nossas almas, que a Tua palavra brilhe em nossos corações, que saiamos daqui abençoados por Ti mesmos. É a nossa oração que Te fazemos, ó Pai, na Tua inteira dependência. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 3. Efésios, capítulo 3. Os pastores da Igreja Presbiteriana Nacional, nós estamos estudando o livro de Efésios. Cada domingo à noite estamos estudando uma parte das Escrituras. E hoje eu queria meditar com os irmãos acerca de Efésios capítulo 3, o versículo 1. Eu deveria falar até o versículo 6, mas eu não vou dar conta. Mas nós vamos ler o texto e vamos meditar naquilo que Deus tem para nós na noite de hoje. Não vou dar conta porque o tempo é muito curto. O texto é muito denso e eu não queria perder a beleza que nós temos em cada um desses versículos, desse capítulo tão rico e precioso. Dr. Martin Lloyd-Jones, no seu comentário, ele gasta só 50 páginas só para falar desses 6 primeiros versículos do capítulo 3. Ele nos diz que este capítulo é um dos capítulos mais ricos que nós temos nas Escrituras e talvez o mais belo escrito do apóstolo Paulo que nós encontramos na Palavra de Deus. É um texto riquíssimo, um texto maravilhoso. Nós hoje vamos começar a estudá-lo. O capítulo 3, versículo 1, começa nos dizendo o seguinte: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Cristo Jesus, por amor de vós, gentios. E o verso 2, ele parece que perde a conexão com o verso 1, porque ele vai abrir um parênteses, porque ele começa dizendo: se é que tendes ouvido a respeito da dispensação, por esta causa, veja que esta causa é a causa dele ser prisioneiro de Jesus Cristo e por amor aos gentios. Ele explica no versículo 13 que ele está sofrendo por causa do evangelho que ele está pregando aos gentios. O verso 13 ele diz: portanto vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, pois nisto está a vossa glória. Portanto, do verso 2 até o verso 13, ele está dizendo para os efésios, ele está aprisionado em Roma, e ele está dizendo para os efésios: não desfaleçam a fé de vocês pelo fato de eu estar preso, pelo fato de eu me encontrar em cadeias. Isso não quer dizer que aquilo que eu tenho ensinado e pregado não seja verdadeiro. Paulo, então, ele vai nesses versos de 2 a 13 explicar e, como que se fosse uma autobiografia, falar por que ele estava preso. E aí, no versículo 14, se você prestar atenção, você vai notar que ele continua, então, aquilo que ele começou no versículo 1 do capítulo 3. No verso 14, ele diz: por esta causa me ponho de joelhos diante do Pai. Ele começa uma oração no versículo 1, interrompe a oração que ele iria fazer, dá uma explicação e retoma novamente a oração no versículo 14. Nós estamos, algumas Bíblias, inclusive no verso 1 do
capítulo 3, nos mostra ali que Paulo está orando. Amados, um texto riquíssimo. E a primeira parte desse texto, o apóstolo Paulo nos diz: por esta causa. Por esta causa. Uma causa pela qual possamos viver e morrer. Aí, nesse slide, você tem a figura de uma personagem, uma mulher cristã, chamada Irena Sandler. Irena Sandler era polonesa, polaca, e ela vivenciou os horrores da Segunda Guerra, quando o exército nazista invadiu a Polônia e, em particular, Varsóvia. Lá estava Irena Sandler. Irena Sandler é chamada também de o anjo do gueto de Varsóvia. Uma ativista católica, uma mulher cristã, extremamente comprometida com a causa, trabalhava como assistente social ali na Polônia e trabalhava junto com as enfermeiras. E quando os exércitos de Hitler invadiram a Polônia, em 1943 eles fizeram um gueto em Varsóvia, muito famoso, todos nós conhecemos como o gueto de Varsóvia. E ali eles colocaram todos os judeus. E, obviamente, o grande perigo nesse ajuntamento são as doenças, as moléstias, e isso se espalhar pelo país, pela cidade, etc. e tal. Então, alguns voluntários davam assistência ali no gueto de Varsóvia para que eles pudessem controlar sanitariamente aquele gueto. E essa mulher, Irena Sandler, ela foi uma das que voluntariamente se ofereceu para ajudar aqueles judeus ali no gueto. Veja, ela era uma ativista católica, não era judia, mas comprou a causa daqueles judeus. Ela se comprometeu, se condoeu com toda aquela situação. Ela então ia todo dia visitar o gueto. Ela ia como enfermeira, ia como encanadora, ia como uma servente, ia como lixeira. Só que quando ela entrava no gueto, tudo que ela queria era salvar aquelas crianças. Irena Sandler tirou do gueto de Varsóvia 2.500 crianças, durante um período de menos de um ano. Essa mulher, quando entrava, ela usava de todos os artifícios que ela poderia ter criatividade para fazer para tirar aquelas crianças do gueto. Ou dizia que elas estavam com tifo e elas precisavam ser retiradas para serem tratadas. Ela, então, tinha a permissão do governo alemão para entrar com uma ambulância e ali ela colocava uma criança. O difícil era tirar essas crianças do braço das suas mães e dos seus avós, imaginem. E os avós e os pais, a coisa que eles diziam é: você pode garantir que elas vão viver? Ela dizia: eu não posso garantir nem que eu vou conseguir tirar elas do gueto, quanto mais garantir que elas vão sobreviver. Mas eu vou fazer de tudo, vou empenhar a minha vida e todos os esforços para que elas sejam salvas. Ela tirou 2.500 crianças, ou colocando embaixo da caixa de ferramenta que ela usava, ou colocando dentro de sacos de lixo, ou colocando dentro de uma ambulância, dizendo que aquela criança estava doente e precisava ser tratada. E quando ela saía do gueto para não chamar a atenção dos soldados, ela adestrou um cachorro, para que sempre que ela saísse do gueto, o cachorro começasse a latir, desviasse a atenção dos soldados e ela pudesse sair tranquilamente. Ela sabia que ela estava fazendo algo ilegal. Irena sabia que ela estava correndo perigo de vida. Ela podia ser morta por estar fazendo o que ela estava fazendo. E no final da guerra não aconteceu outra coisa. O exército descobriu tudo que ela estava fazendo. E o exército, então, apreendeu, a levou para um cárcere, e ali eles judiaram a Irena. Irena, durante esse período, quando teve a revolta, ela teve o cuidado de cadastrar o nome de cada criança, colocando ali de quem que ela era pai, quem era o pai, quem era a mãe, qual era a sua família. Ela fez um arquivo ajuntando todos esses nomes.
e pegou esses nomes, colocou esses nomes em 2 jarras, e para que o exército alemão não tivesse acesso, ela pegou essas 2 jarras de vidro e escondeu no quintal da sua vizinha, enterrando essas 2 jarras. Quando o exército aprendeu, o exército queria saber quem eram as famílias para as quais ela tinha entregue as crianças e quem eram as crianças. Ela disse: eu não digo e eu não digo. Vocês podem me matar, mas eu não digo. Quebraram todos os ossos das pernas dela, quebraram os ossos dos braços dela, e ela não abriu a sua boca para dizer aonde estavam as crianças, aonde estavam essas famílias para as quais ela tinha entregue essas 2.500 crianças. Eu creio que Deus amava muito esta mulher. Quando os soldados, depois de castigarem a Irena muito, eles a soltaram e falaram assim para ela: agora vai e corre, nem olha para trás. E ela saiu correndo, nem olhou para trás. No outro dia, ela leu no jornal que ela tinha sido executada pelo exército nazista. E ela estava sã e salva. O nome dela saiu como uma das executadas pelo exército. Deus a preservou. Ela nasceu em 1910, morreu em 2008, viveu 98 anos. Teve o privilégio, o prazer e a alegria de encontrar, depois de muitos anos, essas criancinhas que ela salvou e tirou lá do gueto de Varsóvia. Ela entregou a sua vida, correu o risco de vida para salvar essas crianças. Ela recebeu os prêmios mais altos que vocês possam imaginar do governo de Israel. Muitos prêmios. Em 2007, Irena Sandler concorreu ao Prêmio Nobel da Paz, por esse trabalho magnífico, humano, que essa mulher fez. Viveu e estava disposta a morrer por esta causa. Em 2007, ela concorreu ao Prêmio Nobel da Paz. E vocês sabem que ela ganhou, né? Ela não ganhou, porque tinha um político chamado Al Gore, que por causa do seu colorido PowerPoint e por ter abraçado a causa ecológica, ganhou o Prêmio Nobel de 2007 no lugar de Irena Sandler. Como os valores do nosso mundo são pervertidos, completamente mudados. Depois de 2007, um ano depois, em 2008, Irena Sandler morreu. Ela abraçou essa causa com a sua própria vida e ela disse: por esta causa eu estou disposta a viver e a morrer. Jesus entregou a sua vida para nos salvar. E Paulo disse: a única coisa que eu posso fazer depois que Jesus entregou a sua vida para me salvar é me entregar por causa de tudo aquilo que ele fez por mim. O versículo 1, Paulo começa dizendo: é por esta causa, por tudo aquilo que nós já vimos no capítulo 1 e no capítulo 2 de Efésios, por tudo aquilo que Deus havia feito pelo apóstolo Paulo e pelos gentios, por tudo aquilo que Deus tinha realizado na vida de Paulo e na vida dos gentios e na vida dos próprios judeus. E mais particularmente o capítulo 2, verso 20 e 22, quando Paulo diz que os gentios estavam sendo edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Paulo está dizendo: é por esta causa que eu estou preso, é por esta causa que eu estou entregando a minha vida, é por esta causa que eu estou me pondo de joelhos e orando, é por esta causa que eu estou disposto a viver e a morrer. Paulo, ele ora, se põe de joelho por uma causa maravilhosa. E dos versos 2 aos versículos 13, Paulo vai explicar por que ele estava preso. E Paulo estava preso porque Deus estava construindo um edifício chamado igreja com judeus e com gentios.
um só corpo, uma só família, um só pão, um só cálice, aquilo que Paulo vai desenvolver em Efésios capítulo 4. Porque Deus estava agora formando a igreja, formando um novo povo, por meio de gentios e judeus. Paulo agora diz, por esta causa é que eu estou preso. Ele estava lutando por uma causa, ele estava entregando a sua vida por uma causa, ele estava aprisionado por esta causa, ele estava sofrendo por esta causa. O grande físico Albert Einstein dizia que se você não tem alguém por quem viver, não vale a pena você viver. Albert Einstein dizia que uma vida só vale a pena ser vivida quando você tem alguém por quem viver. E Martin Luther King, esse homem de Deus, cristão, nós vamos encontrá-lo um dia lá no céu, com certeza. E eu não vou me espantar se eu encontrar no céu Irena Sandler também. Deus sabe se ela foi salva ou não. Mas Martin Luther King, ele dizia que o homem que não está disposto a morrer por uma causa não é digno de viver. Nós nos entregamos àquilo que nós acreditamos que vale a pena viver. E eu diria, não só aquilo que vale a pena viver, mas aquilo também que vale a pena morrer. Eu fiquei impressionado, um dia eu estava vendo um jogo, não sei se era do Flamengo, mas pode ter sido, e ele perdeu. Não vou falar que era o Galo. E tinha um senhor na arquibancada. Ele chorava copiosamente, porque o time dele tinha perdido. Tem gente que morre por causa de um time de futebol, compra uma briga por causa de um time de futebol. Partido político, então, nem se fala. Tem gente que dá a vida, tem gente que dá o sangue, tem gente que dá a alma por causa de um partido político. Tem gente que dá a vida, entrega a alma por causa de uma ideologia. E não é capaz de vestir a camisa de Jesus. Veste camisa de tudo quanto é time, até do Flamengo. Mas a de Jesus é difícil. Cazuza, me permitam a licença de citar Cazuza, não como um exemplo a ser seguido, mas como alguém que retrata essa situação. Numa das suas mais famosas músicas, Cazuza diz: meus heróis morreram de overdose, meus inimigos estão no poder. E ele grita: ideologia. Eu quero uma para viver, ideologia. Eu quero uma para viver. Nós, como cristãos, irmãos, nós não temos uma ideologia pela qual viver e morrer. Nós temos uma causa muito digna. E essa causa se chama Evangelho, Jesus Cristo. Paulo diz, eu estou nessa prisão por causa de Cristo. Não é por causa de uma ideologia, não é por causa de um time de futebol, não é por causa de um político, mas é por causa de alguém que se entregou, morreu em meu favor. E a pergunta que nós fazemos nesta noite é, por qual causa nós temos entregado a nossa vida? Por qual causa nós temos gastado a nossa vida aqui nessa terra, o nosso dinheiro, os nossos esforços, os nossos bens, os nossos talentos? Por qual causa nós temos lutado? Nós temos uma causa pela qual viver e morrer. Paulo fala no verso 1, por esta causa eu sou prisioneiro de Cristo, sou prisioneiro no Senhor. Ele fala no capítulo 4, se você virar a página da sua Bíblia, no capítulo 4, versículo 1, ele diz, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor. Novamente ele fala que ele é prisioneiro no Senhor. E se você virar ainda a página da sua Bíblia, no capítulo 6, versículo 20, aí em Efésios, estamos em Efésios, Paulo vai dizer, pelo qual, o mistério do Evangelho, eu sou embaixador em cadeias. Amada igreja, Paulo está dizendo que ele era prisioneiro de Cristo. Paulo, quando escreve aos Efésios, ele está preso em Roma, conforme nos diz Atos, capítulo 28. Um lugar muito escuro, ficava num subterrâneo. Eu tive o privilégio de, quando visitei Roma, descer lá onde provavelmente Paulo ficou preso durante esse período, na prisão marmitina, pertinho ali do Coliseu.
Um lugar impressionante. E eu fico pensando como que esse homem podia ter aqui uma inspiração para escrever um livro como Efésios, como Filipenses e como Colossenses, de onde provavelmente ele escreveu essas cartas. E ali, prisioneiro em Roma, escrevendo aquela igreja dos Éfesos que ele tanto amava, ele dizia: eu estou preso por causa de Cristo. Eu sou prisioneiro de Cristo. Amada igreja, humanamente falando, Paulo estava preso por causa de Nero. Foi Nero quem colocou Paulo na prisão. E ainda mais, foi o próprio Paulo que apelou para Roma para que ele fosse julgado lá. Paulo apelou para Nero, ele estava em cadeia porque ele mesmo apelou para que isso acontecesse com ele. Mas em nenhum momento Paulo diz que aquelas cadeias eram por causa de Nero, era por causa do Império Romano, mas Paulo diz: eu estou preso por causa de Cristo. Paulo se considerava prisioneiro de Cristo, ele não se considerava prisioneiro de Roma, ele não se considerava prisioneiro de Nero, mas ele dizia: eu sou prisioneiro de Cristo, essa é a minha causa. A minha causa não é Roma, não é o Império Romano, não é Nero. Mártires, o que faz de um mártir um mártir. Um teólogo reformado chamado Erasmo Circérius. Esses homens antigos gostavam de uns nomes, né? Mas Erasmo dizia: não é a cruz, não são as provações, não é a morte na luta que faz de um homem um mártir. Que faz de um homem um mártir é a causa pela qual ele está lutando e pela qual ele morre. É a causa que faz diferença. E Paulo diz: eu sou prisioneiro de Cristo, porque ele estava dizendo: Deus tem tudo sob controle. Eu estou aqui por causa do Evangelho de Cristo. Eu estou aqui porque eu abracei esta causa. Irmãos, para Paulo tudo começava com Cristo, continuava com Cristo e terminava com Cristo. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele, eternamente. Amém. Em Atos capítulo 17, versículo 28, quando ele está discutindo com a alta intelectualidade grega do seu tempo, ele diz: pois nele, em Cristo, nós vivemos, e nele, em Cristo, nós nos movemos, e nele, em Cristo, nós existimos. Paulo vai dizer que para mim, o viver é Cristo. Só que Paulo não diz simplesmente que para mim o viver é Cristo. Se você abrir a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 33, ele cita um salmo, onde ele diz: como está escrito, por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. E Paulo vai mais longe. Em Romanos capítulo 14, versículo 8, Paulo diz: porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Muitas vezes, fazer a vontade de Deus implica em sofrimento. E Paulo estava sofrendo, como ele diz, em tribulações, e ele fala aqui no versículo 13 do capítulo 3, ele estava justamente passando por isso, porque ele estava cumprindo a vontade de Deus na sua vida. E ele está sofrendo porque, não só por causa do evangelho em si, mas porque ele estava pregando para os gentios. E os judeus não queriam que Paulo fizesse isso. Foi lá em Cesareia que o tumulto começou, porque Paulo estava pregando para os gentios e os judeus não aceitavam isso. E por causa disso, Paulo foi preso, porque eles não aceitavam que o evangelho chegasse aos gentios. E por cumprir a vontade de Deus, a missão que Deus tinha estipulado para ele, ele se encontrava agora em cadeias. Ele estava em cadeias, o evangelho não. E aquilo era para glorificar o nome do Senhor. Amados, Jesus disse que quem amar a sua vida mais do que a Ele não é digno de segui-lo. Mas quem entregar a sua vida por amor a Ele, esse se torna um discípulo de Jesus.
Veja o exemplo de Jó. Por que Jó sofreu tanto? Porque ele era íntegro, justo, e ninguém tinha nada para falar dele. Jó estava sofrendo por causa do próprio Deus. Em nenhum momento Jó diz que aquele sofrimento vinha de Satanás, mas ele sempre diz: Deus, por que isso está acontecendo comigo? É o Senhor quem está fazendo isso comigo. Veja o exemplo de João Batista. Porque João Batista estava cumprindo a vontade de Deus, ele teve a sua cabeça degolada. Paulo está dizendo: é por amor a vocês, gentios, que eu estou preso, por causa deste evangelho. E o último exemplo que eu cito é da rainha Esther, rainha persa, história muito famosa. E tudo que Esther queria era que o povo judeu não fosse subjugado pelo Império Persa, que era justamente a trama que o Império Persa estava fazendo para com o povo judeu. E Deus usou a rainha Esther para livrar o povo judeu. Esther disse: eu sei que eu estou indo contra a lei por esta causa. Mas se você ler o capítulo 4, versículo 16, Esther estava pronta e disposta a morrer por esta causa. E ela diz no capítulo 4, versículo 16, se morrer, morri. Se perecer, pereci. Mas é por uma causa justa. Amada igreja, por qual causa nós temos vivido e estamos dispostos a morrer? Paulo disse: eu estou fazendo isso pelos gentios. A graça que nos alcança nos constrange a alcançar outros. Paulo está fazendo isso como resposta à graça de Deus que um dia o alcançou. A minha oração nessa noite, amados, é que Deus nos constranja. E eu tenho falado para Deus: Senhor, o Senhor me criou para Ti, e eu quero viver para Ti, e eu quero morrer por Ti e para Ti. A nossa vida é para Deus. Não existe causa mais nobre pela qual vivermos e morrermos, senão a causa do Evangelho, senão por amor a Cristo Jesus. Que Deus nos dê esse coração, um coração completamente entregue a Ele, um coração e uma alma completamente entregue à sua causa. E eu tenho certeza que nós podemos dizer igual ao apóstolo Paulo: porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas enquanto Ele tem essa missão para nós, de pregarmos aos gentios, que Ele nos dê graça e força para cumpri-la no poder do Espírito Santo de Deus. Deus nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.
Queridos irmãos, graça e paz, nós vamos juntos agora nos alimentarmos espiritualmente da Santa Ceia do Senhor. Eu gostaria de convidar os nossos presbíteros para que nos acompanhassem na ministração da ceia. Igualmente, queríamos pedir aos presbíteros que estão de plantão à porta ali, que venham estar conosco, Frederico, Alain e Rário também, diáconos que estão ali de plantão, que por favor nos acompanhem também. Enquanto os oficiais se aproximam, irmãos, eu peço que você abra a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 8. Apenas um versículo, verso de número 6. Hebreus, capítulo 8, verso de número 6. Hebreus 8, 6. Convido a igreja para que juntos nós leiamos essa passagem bíblica. Leiamos. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Meus irmãos, nós estamos diante da ceia, da mesa do Senhor, da Santa Ceia, e esta mesa ela aponta para uma aliança que foi feita por Deus conosco através do seu Filho Jesus Cristo. Isso nos inseriu num novo contexto de vida que nos leva a viver e morrer por esta causa, nos leva a viver e morrer por este Evangelho. E eu quero chamar a atenção da igreja nessa noite para que nós participemos da Santa Ceia conscientes e relembrando que se trata de uma aliança de amor, essa aliança superior que nós temos agora, não como foi a antiga aliança de Deus com Israel, mas como é a aliança de Deus com a sua igreja, povo de todas as etnias, de todos os lugares, uma comunidade internacional. Nós participamos de uma aliança de amor com o Senhor. E esse amor de Deus é tão constrangedor que Ele nos conquistou com o seu amor. Filipenses, ele coloca muito oportunamente que se há uma experiência humana que se aproxima em semelhança do amor de Deus para conosco,